para que isso fique para um uso futuro e para a posteridade. O Senhor está dizendo que com tudo que tem acontecido na Terra agora, o homem é capaz de avaliar a sua vida na Terra e é capaz de ver que há tantos desafios que se envolvem a vida nesta terra, e o Senhor está fazendo com que essa geração dê uma olhada, uma espiada. Eles podem dar uma espiada no futuro, ele diz. Há um avivamento que ele está trazendo, e esse avivamento é uma ponte para o reino de Deus vindouro. E que as pessoas agora precisam se preparar para o eterno reino do Deus Todo-Poderoso. Isso é a mensagem fundamental de ontem, é a mensagem da vinda do Messias, é a respeito do lugar da habitação de Deus no céu, um lugar perfeito onde não haverá deficiências, não haverá aleijados. A árvore da vida que cura as nações está lá. Essa é toda a mensagem, a Nova Jerusalém que nós entregamos ontem pelo Senhor naquela conversa. Então, o Senhor está trazendo esse tipo de libertação que ele trouxe ontem, avivamento, e há duas formas de olhar isso. Número um, que isso não está em nenhuma outra igreja globalmente, Nova York, Concepción, Europa, Ásia, não está lá. A não ser, se não fosse assim, você o veria nas noticiários. Mas é somente aqui, isso é a primeira coisa que você vê aqui. Então, número dois, que há uma vida melhor adiante de vocês, para aqueles que confiarem no Senhor. O Senhor está colocando diante de vocês recompensas pela obediência, recompensa por aqueles que são fiéis a Ele. Ele está dizendo, veja, se você vier para Jesus, receber Jesus, veja o que espera por você. Todas as deficiências, todas as enfermidades, incapacidades causadas e que são características desta vida, elas serão todas anuladas, não existirão na vida que está vindo. Isto é simplesmente sinônimo com Apocalipse 21, quando você lê até o versículo 8, 20, quando ele está definindo o reino vindouro, quando ele diz, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, nenhuma deficiência, nenhuma tristeza, todas essas coisas que trazem tristeza para você não estarão lá. E este é o momento poderoso para o Senhor avançar isso diante desta geração, porque se há uma geração que está sendo totalmente cegada e inundada pelas tristezas desta vida, se você ver as pandemias, agora tem a pandemia da Ebola, lá nós acabamos de chegar no Congo. Então, se você olhar isto, você vai entender que o Senhor está dizendo que veja a esperança, há um outro caminho. Se você pode tão somente confiar em Jesus. Então, o propósito de ontem é realmente o céu de Deus, o lugar da habitação de Deus, para que você agora possa começar a focar lá, ser livrado de todas as tribulações, cânceres, diabetes, hipertensão, enfermidade, divórcio, suicídio, tudo isso que caracterizam essa vida. E o pecado, fornicações, adultérios, e tudo isso. Então o Senhor diz, não. Quando a enfermidade, a malícia, toda a maldade, os assassinatos, nós estamos vivendo literalmente em uma geração tóxica. Você vê a guerra em Gaza, a guerra na Ucrânia e tudo isso. Mas então, o Senhor está dizendo, veja a esperança. Então eu quero que vocês, aqueles de vocês que creem em Cristo, possam olhar e aguardar ansiosamente o retorno de Cristo. Vamos começar deste momento. Eu quero que vocês aguardem ansiosamente este reino vindouro. Lembre-se que este reino vindouro está associado com a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Então, o Messias está vindo, prepare-se para ele. Se você olhar 1 Coríntios, espere por ele. Espere pelo Messias. Essas são as recompensas que vocês recebem no reino vindouro. Não mais paralisias, não cegueira, não surdez, não mudo, não mais mudo, divórcio, hipertensão, diabetes, não mais ter que cortar os seus órgãos, não mais depressão,
Estes são os benefícios deste reino que ele está mostrando para vocês. Então, ele está fazendo com que essa geração dê um vislumbre para aquilo que está vindo. A bondade que está vindo, que é indescritível. A vida sem dor e sem tristeza, somente celebração. Então, no livro de 1 Coríntios, eu quero começar aqui. 1 Coríntios 9, 24, 25, 9, 24. Acaso vocês não sabiam que em uma corrida todos os corredores correm, mas só um leva um prêmio? Corre de tal forma que você leve o prêmio. Todos os que estão competindo, eles passam por um treinamento muito rígido para conquistar uma coroa que não dura nada, mas você para conquistar uma coroa que dura para sempre. Então, somente essa escritura já te mostra o que aconteceu ontem, quando o Senhor fez com que esse profeta se levanta e acender este avivamento a partir do Quênia aqui. E ele falou e acendeu o avivamento em Uganda. Então, a parte maravilhosa, como é possível que alguém pode se levantar num país e comandar avivamento em outro país? Ele fez isso para provar para vocês. Então, o Senhor faz com que ele envie bispos para aquele país e naquela reunião. Então, acontece lá. Então, ele fala daqui, o Senhor magnifique até mais para confirmar. Então, você vê muito claramente que isso deve fazer com que a igreja agora olhe para cima em direção ao reino vindouro, literalmente a vinda do Messias. E ele está dizendo aqui que, portanto, com estas recompensas, estas bênçãos que ele mostrou para vocês ontem, um pequeno vislumbre, isto deve te fazer agora treinar a sua vida, preparar-se para a coroa, preparar-se para aquela bênção, aquela recompensa. E ele compara isso com um atleta que está se preparando para os Jogos Olímpicos. Então, você tem que usar isso como cristão nascido de novo, que você tem que ganhar o prêmio da entrada, a coroa da vida eterna, entrar no reino de Deus. Você não pode nascer de novo e então entrar no lago de fogo. Então, isso é muito sério que o Senhor está dizendo aqui. Mas a conversa de ontem foi totalmente programada, ela foi modelada para essa visitação que aconteceu em Uganda, para despertar uma geração, para preparar vocês para o eterno reino de Deus que está vindo, para que você possa se preparar para o reino de Yahweh que está vindo. Deus Todo-Poderoso está dizendo muito claramente que lá na frente é muito melhor, está muito melhor. 2 Timóteo 2, 4, eu vou ler o 4. 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 8. Ele diz, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, que aguardam ansiosamente a sua vida. Então, novamente, ontem, o Senhor está usando a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, a sua cura, a sua autoridade sobre todos os problemas desta vida, o seu poder redentor, aleijados andando, cegos enxergando, coluna quebrada. Ele está usando isso para você entender o reino vindouro. E ele diz que neste reino você será recompensado pela forma como você viveu aqui. Então, este é um ponto muito importante que o Senhor está trazendo para vocês, enquanto estamos partindo para a Bélgica agora, para você receber isso, para que você possa ver a bondade do Senhor nos aleijados andando, cegos enxergando, mudos, da forma como nós vimos, e vai acontecer em Bruxelas. Então, neste processo, o coração deles vai derreter por ele. Eles vão dizer, uau, então este é um Deus bom e ele preparou coisas boas para aqueles que crerem em Jesus. E você vê no livro de Isaías, Isaías 40, nós não temos muito tempo, mas eu achei que eu deveria vir até vocês agora e compartilhar um pouco antes de eu partir. Isaías 40,
Se você ler novamente, versículos 29 e 31, você pode ler todo ele se quiser. Por causa do tempo, eu vou ler do versículo 29 até o 30. Ele fortalece ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas ele está dizendo que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor vai renovar as suas forças. Eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele está literalmente usando este paradigma estabelecido em Isaías 40, do 29 ao 30, para te encorajar. Que não importa quais os desafios, imoralidade, alcoolismo, vícios em drogas, imoralidade sexual, tudo está explodindo nessa terra agora. Guerras, tudo, a perversidade, você vê como que aqueles que viram esse avivamento que rompeu onde você creu e confia em Cristo, ele diz, ele vai te dar força, não se preocupe, ele vai te ajudar a navegar, a atravessar disso. Não é você viver sozinho agora é ele vivendo em você. E que promessa maravilhosa em um tempo tal, quando você vê realmente a igreja lutando. Mas ontem, nessa igreja em particular, o Senhor fala grandes palavras, palavras poderosas, porque Ele diz para eles confiarem nele. Porque se os hospitais falharem em levantar aleijados depois de 40 anos, Ele diz para ele tem poder enorme, todo-poderoso, que ultrapassa todas as leis físicas. E então ele diz que ele é capaz de também te conduzir através das dificuldades de tempo até você chegar na glória, porque ele te deu um vislumbre da bondade do reino vindouro do Deus Todo-Poderoso. Romanos 4, ele diz, portanto, a promessa vem pela fé. Então, para que possa ser pela graça e possa ser garantida para todos os filhos de Abraão, inclusive vocês, e não apenas aqueles que são da lei, mas também aqueles que têm a fé de Abraão. Ele é o Pai de todos nós. Muito poderoso, assim como está escrito, eu te fiz pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, no qual ele creu. O Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Ontem nós vimos o Senhor literalmente trazendo morte ao que estava morto. Você vê, aquele olho estava morto, os hospitais estavam derrotados, aquelas costas estavam mortas. Ele deu vida àquelas costas, os nervos, os músculos e os ossos que não podiam mais sustentar. Ela tinha que ser sustentada por um mental, mas ele deu nova vida, regenerando uma criação, um milagre de criação. Os aleijados, a cérebro, que não permitia que ele levantasse, ele deu um novo cérebro. Então ele está dizendo que nós precisamos confiar neste Deus. Ele continua no versículo 29, no 20 e 21, ele diz o seguinte, 20 e 21, se tivermos tempo, ele diz, entretanto, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Ele não duvidou da promessa, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que Deus tinha poder para prometer o que havia prometido. Assim, isso também lhe foi imputado como justiça. Então, novamente, eu poderia ler até o fim, mas por causa do tempo vou explicar. Ele está dizendo que o que aconteceu ontem deve ser um exemplo para vocês de que Deus é poderoso para cumprir a vida eterna, cumprir o reino vindouro e a sua vida naquele reino, a sua cidadania lá.
Se você puder apenas confiar em Jesus agora. Abraão não viu um aleijado levantar e andar, mas você vê a forma como o Senhor atribuiu a ele a justiça pela fé, porque dele veio uma fé suprema. Então, em resumo, quando o Senhor traz este avivamento que vocês viram ontem, que rompeu em Uganda, você vê, e também neste país, Fiji, você vê em Camarões, DRC, nós vamos a Bélgica agora, depois a Alemanha e algumas cidades na França. Quando ele faz essas coisas através do mundo, Brasil, o Senhor está simplesmente mostrando para vocês o que está vindo, o reino vindouro. E esse reino está ancorado na vinda do Messias. E ele está te dando esperança e certeza nesta vida que não tem esperança. Esta é uma vida sem certeza. Ninguém pode te prometer nada e cumprir. E amanhã cumprir. As pessoas não são mais confiáveis, as coisas mudaram, a economia está desmoronando, mas Ele está te dando conforto nesta peregrinação. Deus está conosco nesta jornada, e Ele é bom, Ele vai te entregar lá, Ele vai te levar lá. Todo esse avivamento por esses aleijados que esperaram tanto tempo, cegos, os surdos, Ele está te confortando e te pedindo para perseverar, para te fortalecer, para moldar a sua fé. É para fortalecer a fé dos crentes enquanto estão nesta terra. O que vocês viram ontem? Para que agora vocês possam abraçar uma forma de vida sacrificial para amar. Agora o caráter. Agora você pode fortalecer o seu caráter perseverando. Esperando só um momento. Deus está conosco. Deus vai nos fazer isso. Então, a sua confiança nele agora, que agora o nosso Deus é capaz de nos libertar, nós podemos depender dele, ele vai nos dar, ele vai cumprir. E vai te fazer odiar o pecado. E você vai ver quão confiável Deus é, trazendo a sua confiança nele agora. Porque agora, esses são atributos comunicáveis de Deus. Ele também está te pedindo para ser confiável. Ele tem que confiar em você, porque ele fez algo tão grande que agora Deus pode confiar em você. E as outras pessoas possam confiar em você, porque ele mudou o seu caráter. Então, enquanto isso estava acontecendo, eu falharia com vocês se eu não tocasse no outro lado da moeda. Quando o Senhor está prometendo a grandeza do seu bom reino, o seu grande reino que está vindo, o reino da misericórdia e da bondade de Deus que está vindo, nós não podemos ser cegos, não podemos de forma nenhuma ser cegos para o fato de que o mero fato de que o Senhor me fez comandar aquele avivamento a partir daqui para acontecer em Uganda, isso deve ser uma lição para os incrédulos, os inimigos da cruz de Cristo, de que o juízo está vindo. Se o reino que ele prometeu já está se aparecendo, você está tendo um vislumbre dele já a partir daqui, então você pode ter certeza de que até mesmo o juízo está vindo, que já foi mencionado e já está associado com a gloriosa vinda do Messias. Mas o outro lado da vinda dele, do arrebatamento da igreja, é, na verdade, a tribulação depois do arrebatamento. Então, ontem foi uma advertência muito grande. O Senhor está dizendo que o pior tempo está prestes a acontecer. Porque quando você vê alguém agora dando um passo à frente, ficando de pé em DRC Congo, Kinshasa, fazer aquele tipo de coisa, aleijados levantando, e todo aquele tipo de coisa acontecendo lá, ouvidos surdos abrindo, ou enviando amanhã e comandando o avivamento em Uganda daquela forma, isso tem que te fazer parar por um momento. Então você pode entender que isso está profetizando da proximidade em que nós estamos à vinda do Messias. Isso também deve te dizer que o juízo de Deus sobre a terra também está próximo. O pior tempo da terra está próximo também. Se você ler o livro de Daniel 12, ele diz o seguinte a respeito deste tempo, que também foi anunciado para vocês através daquele histórico e astronômico avivamento. Quer dizer, isso tem que ser escrito como um livro, um capítulo da Bíblia, o que aconteceu ontem. O livro de Daniel, capítulo 12. O Senhor está dizendo que isso também deve te dizer claramente que há um tempo terrível prestes a vir sobre a terra. Daniel 12, eu vou ler com vocês. Ele diz o seguinte, quando eu chegar lá.
Ele diz, Daniel is right before the book of Hosea. Daniel está antes do livro de Oséias. Daniel 12. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Então, ouve o que o Senhor diz. Ele está falando com o povo de Israel. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Então, ele diz, mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, você sabe que é o livro da vida, será liberto. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando você vê coisas, o tipo de avivamento, a maravilha que você viu ontem, isso não somente fala que a vinda do Messias está próxima, o reino de Deus vindouro está próximo, prepare-se para ele, mas também está te dizendo que o juízo de Deus sobre toda a terra, para liberar a terra do poder de Satanás, também está próximo. Então o Senhor classifica isso aqui, que haverá um tempo de angústia como nunca houve com nenhuma nação, ou com todas as nações desde a criação. Você sabe que o mundo tem passado Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, ISIS, Al-Qaeda, ataques terroristas, pandemias, Covid. Se você põe tudo isso, não pode ser comparado com o que está vindo se puser tudo junto. Então, esse tipo de maravilha temível, que eu pude ficar de pé aqui e comandar avivamento em Uganda, isso foi uma advertência. Cuidado, o Senhor está prestes a levar a igreja, o juízo está próximo e haverá um tempo de angústia como nunca foi visto. Insuportável. Na verdade, diz que naquele dia, se ele não abreviasse, ninguém sobreviveria. Então, o Senhor abreviou. Ele condensou em 7 anos. Daniel capítulo 9, se você ler 9, Daniel 9, 24... Daniel 9, 24, ele diz o seguinte a respeito daquele tempo que foi anunciado ontem. Mas ele diz, o avivamento está aqui, mas o juízo está vindo, cuidado agora. Estes profetas estão envolvidos no outro tempo, cuidado agora. Então, agora, eles estão dispensando a graça de Jesus para que todos creiam em Jesus e entrem na glória. Mas o que está vindo? Até mesmo este ato de ontem é insuportável. Vocês viram um pequeno vislumbre. Um terremoto 8.8 anunciado na Coreia do Sul, Chile, os ratos na Austrália, os gafanhotos globalmente, todos os terremotos, as crises econômicas, guerra, Ucrânia, Israel, Irã, Israel, Gaza. Você pode dizer o que eles vão fazer do outro lado. Ontem se levantou muito alto como uma advertência para esta geração de que tempos muito difíceis estão vindo. Ele diz, Daniel 9, do 24 ao 27, ele diz, agora essa é uma nova aliança que o Senhor está tendo com Israel. Ele agora deixou a antiga aliança, nós vimos os eventos do Monte Sinai, mas agora aqui é uma nova aliança e eles estão no cativeiro em Babilônia. Ele diz, Daniel 9, 24. Ele agora está lidando com Israel baseado nas 7 semanas de anos. Ele está lidando com Israel agora. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, sua cidade santa, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Ele está dizendo que esta aliança dele, estas são coisas monumentais que ele está dizendo, inclusive trazer justiça eterna no eterno reino de Deus, o reino eterno de Deus, trazer fim ao pecado. Ele fala da libertação, com agora a glorificação acontece, vocês vão derrotar o pecado. O Messias foi para a cruz. Então você vê tanto aqui no versículo 24, e ele diz, ninguém entenderá isso. Desde o tempo quando o Senhor vai sair para restaurar Jerusalém, até ungido, o líder venha. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Haverá 7 semanas e 62 semanas, que ao todo dá 69. Lembre-se que eu vi essa visão, o Senhor me levou todo o caminho até o cativeiro, me deu aqueles envelopes brancos, e eu andei o caminho que Neemias andou. E Neemias
Oséias 2, você vê a data exata, até mesmo os Transoia Gate, os portões. Então, você vê que essas coisas que eu sei, então até que o Messias vem, então são 7 mais 62 semanas, então as primeiras 69 semanas das 70, elas correram seguidamente. Então ele parou. Então ele vai dizer no versículo 25 novamente, ele diz: Jerusalém, até que venha o líder, haverá 7 semanas, 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Olha o 26, ouçam o 26. Depois das 62 semanas, significando esta semana no total de 69, depois de 62 semanas, o ungido será morto. Ou significando, são 69 semanas, o ungido, o Messias, será morto e já não haverá lugar para ele. Não vai levar nada, verdade, ele vai morrer pelo pecado, mas ele não assumirá o reino neste tempo. Então você pode imaginar que essa escritura tem que te fazer entrar em pânico quando você vê o avivamento de ontem. Se o Messias morreu na cruz, como ele de fato morreu, agora ele está levantando aleijados, ele está fazendo coisas, apesar de que o reino dele, quando o reino dele está próximo. Então, quando você pega essa escritura agora, você entende o que ela está querendo dizer. Ele fez tudo isso e ele acabou com nada naquele tempo. Então, o Pai realmente anseia o dia quando ele vai restaurar o reino do Messias, o glorioso trono nesta terra pela grande obra que ele fez pela humanidade. Você e eu. Somente essa escritura, quando ele diz que ele não levou o reino, ele veio, foi para a cruz, morreu, e então ele ressuscitou, mostrou o sinal de Jonas 40 dias, então ele ascendeu, foi arrebatado para a glória. Então você pode imaginar quanto que o Pai está aguardando este dia. Ele mal pode esperar para restaurar Cristo na terra. Isto significa que ele vai conduzir tudo isto até a tribulação para restaurar Cristo. Isso deve te fazer ver os eventos do avivamento que eu comandei na Uganda ontem com temor. Isso que certamente Deus está ansiando, vindo rapidamente para restabelecer o reino do Messias. Porque naquele tempo ele não levou nada, ele diz. O povo do príncipe que virá é o anticristo, ele vai destruir a cidade e o santuário, e o fim virá como inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações já foram decretadas. Ele fará uma aliança. Então, o versículo 27 é agora, depois dos eventos da cruz da ressurreição. Então ele parou o relógio. Ele não entrou no versículo 27. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocada o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então você pode dizer que agora a 70ª semana está próxima. É por isso que quando você vê o avivamento que aconteceu ontem, realmente, quero dizer, isso deve te fazer agora focar no céu. Isso deve te fazer com que os cristãos esperem ansiosamente a vinda de Cristo, o retorno de Cristo, o reino de Deus vindouro. Eu não quero perder a minha voz por causa da Bélgica, mas você tem que entender o que o Senhor está dizendo neste tempo através dos atos de maravilha, avivamento e curas e milagres, que não estão até mesmo escritos na Bíblia, porque a Bíblia nunca definiu como seria este avivamento último do tempo do fim. É impressionante. E você vê muito claramente, portanto, há um tempo difícil vindo adiante de nós aqui. Se você vê Daniel 12, versículo 6 e 7, a garantia de que será o tempo mais difícil na terra é com certeza e vai acontecer. Daniel 12, do 5. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Daniel 12, 5. No 6 ele diz, um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio. Ele estava de pé lá em cima. Lembre-se que desde que quando eu perguntei, quem é este? No sonho ele diz, este é o Cristo encarnado.
Ele diz, quanto tempo decorrerá antes de se cumprirem estas coisas? Lembre-se que ele está se referindo aos eventos de Daniel 12:1. O tempo de angústia como nunca houve na terra desde a criação até então, até agora. Isso é o quão difícil isto é. Então, mas quanto tempo até que isso aconteça? Olha isso agora. Quanto tempo será até que essas coisas espantosas aconteçam? No 6 ele diz, então este homem vestido de linho, e quando eu perguntei, ele disse que é meu Messias pré-encarnado. Por vós, ele disse, é o Cristo pré-encarnado. Então o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou a sua mão direita e em direção ao céu, e eu ouvi ele jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, o nome dele é Yahweh, o nome dele é Deus Pai, Jeová, Elohim, El Olam. Ele não tem fim. Ele é conhecido pelo Deus eterno, dizendo que haverá tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio da grande tribulação. Foi garantido aqui por juramento por Deus. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Olha isso. Quando finalmente eles forem destruídos. Então, isso é sério. Quando você vê o avivamento que aconteceu ontem, é isso que deve estar soando diante dos ouvidos da igreja. E dos olhos da igreja, ela tem que estar vindo no horizonte. O Messias está vindo, não apenas o Messias está vindo, a restauração, redenção, a alegria. Vamos ser totalmente restaurados. As tristezas e as dores e a morte da terra vai acabar. A bondade do reino vindoura, mas também advertindo que você tem que se preparar bem. Da maneira como eu li para vocês, quando eu li 1 Coríntios 9, 24 e 25, eu disse, Isaías 40, 29 e 31, eu li muitas outras escrituras, Romanos 4, eu li muitas escrituras de como você deve se preparar como alguém numa carreira, numa corrida se preparando para a coroa. Isso vai determinar como você vai viver agora, como você vai sacrificar agora, como você vai bater no seu corpo, não por comida, mas você está batendo no seu corpo para que o seu corpo entenda. Não tem nada a ver com comer, mas você tem que controlar a comida. Então ele está dizendo aqui que o avivamento de ontem é um avivamento temível. Eu disse que hoje as pessoas estão andando em pano de saco. Impressionante que toda a nação da Uganda e do Quênia, eles andaram vestindo pano de saco, dizendo, isso é uma coisa terrível que o Senhor fez hoje, que um homem pode ficar de pé em outra nação e comandar um avivamento, apenas com uma palavra o Senhor acendeu um massivo avivamento. Eu esperava que todos estivessem de pano de saco, porque isso é uma advertência de que o juízo também está vindo. E ele diz em Mateus 24, não tem muito tempo, Mateus 24, enquanto vamos terminar isto. Mateus 24, versículo 15, olha o que ele diz. Poderia ler tudo, mas o versículo 15 de 24. Então, quando você ver a abominação da desolação no lugar santo, então, quem lhe entenda, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, ninguém volta para pegar nada da casa. Ninguém que está no campo não volte para pegar o seu manto. Quão terríveis serão aqueles dias para as mulheres grávidas. As mulheres grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que isso não aconteça durante o inverno, nem no sábado. Então ele diz o 21, porque então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá depois que tiver acontecido. Você pode imaginar, põe guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda, ISIS, Al-Qaeda, Boko
Boko Haram, Al-Shabaab, todas as organizações terroristas, guerras, fomes, todas essas coisas, mas a iniquidade, assassinatos acontecendo em Chicago, Nova York, diariamente, Atlanta, Georgia, Nairobi, todos os assassinatos acontecendo, põe tudo junto à iniquidade, à perversidade e as guerras acontecendo, a guerra do Iraque, a guerra do Irã, a guerra de Israel, a guerra de Gaza, a guerra da Ucrânia, ponha todas estas guerras juntas, não pode ser comparado. Essa é a mensagem que o Senhor espera que você entenda e que foi transmitida ontem. E ele continua dizendo no versículo 22, ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, dos amados santos, dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Isso é sério, povo abençoado. Ele está dizendo que os acontecimentos de ontem devem te fazer usar pano de saco hoje. Espera um momento, eu tenho que vestir pano de saco, que eu vi isso, eu testemunhei isso. Significa que o juízo está próximo. Eu preciso agora ajustar e agora estreitar mais o meu caminho, porque o rei está vindo. Então, quando você olha Mateus 23, do 27, você vê que a guerra está vindo. Para quem o juízo está vindo? Então, você, igreja, que está sendo exonerado, porque na semana 69 ele parou, agora quando a 70ª está próxima, ele diz, por favor, treine-se, por favor, faça uma vida sacrificial, como se você estivesse esperando uma coroa numa corrida nessa terra. Essas medalhas de metal e de ouro, de bronze, eles buscam o troféu. Essas coisas, elas enferrujam, elas perecem. Mas quanto mais correr pela coroa imperecível, a glória imperecível. Se você ler Mateus 23, deve te fazer como igreja que quando você vê um avivamento como o de ontem, com uma coisa terrível que aconteceu, você tem que se preparar rapidamente. Se você olhar no versículo 37, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserto, porque eu lhes digo que vocês não me verão novamente, ou seja, ele vai cegá-los, até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, se você olhar lá no livro de Oséias 5, 14 e 15, ele promete que como leão, ele vai dizer, será que essas coisas não aconteceram porque nós rejeitamos o Messias? Então você vê Mateus 21, quando você lê o versículo 42, 43, quando ele diz que Jesus lhes disse, vocês viram nas Escrituras que a pedra angular que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é maravilhoso. Portanto, eu lhes digo, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que deu os frutos do reino. Todo aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem essa pedra cair será reduzido ao pó. Quanto aos chefes, então vocês rejeitaram o Messias, então eu parei o relógio e vocês viram o fruto do Espírito, o fruto da cruz, eles estão produzindo os frutos do reino. Então quando você vê o que aconteceu ontem, você tem que se preparar, porque a tribulação não é para vocês. E este foi um sinal muito vívido de que está próximo. A vinda do Messias está próxima e Deus está prestes a começar a libertar a terra de Satanás para que ele possa amarrá-lo por 1000 anos e então estabelecer o glorioso trono do Messias. Então você vê o Senhor dizendo que é uma nova aliança que ele vai fazer com Israel. Você vê Daniel 9, 24 a 27. E ele deu 9 anos para cumprir a profecia, para terminar o juízo. Isso aconteceu em Babilônia, quando tudo já estava feito. Ele falou, você agora casa com eles, agora vocês façam tudo isso. Eles estavam fazendo tudo isso lá. Então, partes daquela profecia em Babilônia, partes dessa profecia já se cumpriu. O Messias apareceu. Israel eles já se moveram de Babilônia, eles desapareceram e voltaram. Há uma nação chamada Israel, está lá, e eu estava lá recentemente.
E ele está dizendo que algumas partes já se cumpriram. Estes aspectos que ainda vão se cumprir já estão agora muito vívidos. Então, quando ele fala a respeito do príncipe que virá, e ele vai destruir a cidade, e você vê, se você olhar lá atrás da história de Israel, você vê que Antíoco Epífanes apareceu, e ele é uma sombra do anticristo que virá para fazer isso. Antíoco Epífanes, ele também entrou no templo e ele sacrificou um porco lá. Então, isso está falando do que está prestes a acontecer. Você pode olhar para Israel nas notícias, você vai dizer, até uma criança de 6 anos pode dizer que a tribulação está próxima. Então, o Senhor está olhando para o seu povo e ele sabe que o tempo para ele enviar os seus profetas lá e dizer que a redenção de Jeová agora está próximo para eles e esta hora agora está mais próxima. Então, na verdade, ele já falou do anticristo muitos anos atrás, impressionante. Mas o Senhor diz que os últimos 7 anos da tribulação é dividido na primeira metade, 3 anos e meio, tribulação, e então você vai ter a horrenda, e toda ela será terrível, porque você vê a primeira metade, os selos são quebrados. Então você tem o engano, o derramamento de sangue, a fome. É tremendo, é sério. Todas as pestilências, Covid, o pior ainda vem agora. E nós também vimos a abominação que causa desolação, ou seja, veja o seu programa que você viu ontem, aquela maravilha que aconteceu quando o Senhor nos colocou aqui e decretaram um avivamento na Uganda. Então, busque por Jesus enquanto ele pode ser achado. Ele está nos reunindo, ele está nos fazendo, chamando para observá-lo, porque não há nenhum Deus como ele. Mas ele também está mostrando o outro lado da moeda, abominação, desolação, dificuldade no futuro próximo. Porque você vê muito claramente que o Senhor Jesus descreveu este tempo. Aquela hora ele diz, será o tempo da maior tribulação, quando o pior tempo, que como nunca aconteceu em toda a história da Terra, vai acontecer. Então você não vai querer esperar, quando você vê este evento de onde isso é um sinal para vocês, que por favor prepare-se, o rei está vindo. E se tivéssemos tempo, você veria Apocalipse 6, do 1 ao 17, você vê agora este tempo e você não vai querer estar aqui, porque naquele tempo 1/4 da terra vai ser morto. Você pode imaginar 1/4 da população da terra, vamos dizer, 8 milhões. Então, Covid já matou 20, a terra ficou cheirando a morte, não tinha nem onde enterrar as pessoas, tinham que ficar lá por 5, 6 dias. Quanto mais se 3 milhões de pessoas são mortas, então, isso é o que vai acontecer na grande tribulação. E ele diz que lá no meio, então, ele vai trazer fim do sacrifício do templo. Então, você pode imaginar que haverá um templo. Isso é boas notícias. Então, você pode ver que tudo isso que está acontecendo com Israel naquele tempo vai acabar com a construção do templo. Haverá um templo nacional. O templo voltará ao monte do templo. Então, ele dizendo que aquela abominação da desolação vai parar, as ofertas e sacrifícios vão parar. Lembre-se que o Senhor me mostrou o templo da tribulação e eles estavam oferecendo sacrifícios físicos. E ele disse, você pode entrar lá e dizer para eles que o Cristo já foi para a cruz. A obra já está completa. Então, há um problema lá com sacrificar animais. Então, o que você vê acontecendo com Israel agora, você sabe muito bem que vai culminar com a construção do templo da tribulação para Israel. É por isso que agora eu entendo, eu sei que o Senhor já me levou lá, há muitas questões de terra, tem alguma coisa a ver com uma troca. Se você nos permitir construir no nosso templo, então haverá uma troca para a construção do templo. Então,
nós teremos paz com as nações árabes. Mas o problema é que eles vão voltar ao sacrifício físico. Então você vê o que vai acontecer lá. Então Jesus, deixe-me resumir isso. Jesus é o mesmo que começou a era da igreja. Lembre-se, quando ele enviou, ele terminou o trabalho e voltou para o Pai, enviou o Espírito Santo em Pentecostes, começou a era da igreja. Ele é o mesmo que vai fechar. Essa é a mensagem que veio muito claramente ontem. Nesse anúncio que ele vai vir buscar a igreja e vai fechar a era da igreja. Em outras palavras, é Jesus quem começa a tribulação. Se você ler Apocalipse capítulo 5, ele quebra, ele toma o rolo que eu já vi no céu, eu vi ele quebrando os selos. Então, coisas muito grandes vão acontecer. As coisas que aconteceram no trono, diante do trono de Deus. Apocalipse 5, ele toma o livro. Apocalipse 6:1, ele já quebra, começa a quebrar os selos do rolo. Daniel, capítulo 9, 27, ele já quebra o selo e começa agora esta tribulação. Então, você não vai querer estar lá. Daniel 9 mostra que quando esses selos forem quebrados, tudo vai começar. Então, recebam Cristo, sejam santos. Você tem que ser mais santo agora. E você sabe que o Senhor normalmente é muito particular quando Ele envia os seus profetas, como Ele nos enviou para lidar com essa missão. Ele não pode agora enviar outro profeta para lhe dar outra missão. Não, de forma nenhuma. Deus nunca conduz dois programas ao mesmo tempo. Agora é a respeito da igreja, mas você já vê Ele lidando com Israel. Eu estou lidando com o Knesset, com os líderes de Israel. A guerra, a profecia da guerra cumpriu. A guerra de Gaza, a guerra do Irã cumpriu. Então você vê agora os Houthis. Nós já estamos lidando com eles, mas ele está dizendo que o Senhor não vai conduzir os dois programas ao mesmo tempo. Então, o que você viu acontecendo ontem, você viu que a forma como estamos lidando com Israel, embaixadores nos encontrando, você sabe o que o Senhor está dizendo. E isso é um anúncio para a igreja de que a era da igreja está prestes a terminar. É por isso que no livro de Romanos, se você tiver tempo, Romanos 11, ele diz o seguinte, o livro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Isso é o que o Senhor diz. Ele diz, irmãos, eu não quero que vocês ignorem este mistério para que vocês não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegasse à plenitude do número dos gentios. E dessa forma, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, o Messias. Então, isso é poderoso. Ele está dizendo que quando ele terminar com os gentios, com as nações gentílicas, com o corpo de Cristo. Deixa-me colocar dessa forma, porque um dos mistérios é que durante este tempo da era da igreja, quando vocês, os gentios, receberem a Cristo, vocês se tornarão parte do corpo. É isso, por isso que ele diz que não há mais nenhum grego, nem judeu, nem grego, nem gentio. Então, quando você vê os gentios se tornando parte do corpo, o povo hebreu agora recebe Cristo e se tornam parte do corpo. Eles se tornaram cristãos, fazem parte do corpo de Cristo. Mas então, depois do arrebatamento, quando o povo gentílico da tribulação receberem a Cristo, eles se tornam gentios crentes. Quando os judeus receberem Cristo depois do arrebatamento durante a tribulação, eles se tornam crentes judeus. Nós voltamos à forma como era no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo é localizado somente neles durante aquele tempo, somente nos dois profetas. Então nós vamos voltar a como era no Antigo Testamento. Você não vai querer estar lá. E ele diz no livro de Romanos 9, vamos tomar vantagem de estar no livro de Romanos desde o versículo 1. Ele diz, versículo 2, ele diz, eu tenho grande tristeza, constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria que eu mesmo seja amaldiçoado e separado de Cristo, por amor dos meus povos Israel, os da minha própria raça, etnia.
o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, o Messias, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Então ele está dizendo novamente que com tudo isso, ele está vindo para restaurar Israel. Você deve saber que quando a plenitude dos gentios, quando essa era da igreja terminar, então ele tem que focar em Israel, ele não vai abençoar dois programas ao mesmo tempo. É isso que veio ontem à tona. Deixe-me me preparar, porque a tribulação não é para a igreja. A era da igreja está prestes a terminar, porque isso é uma maravilha. Eu estou vestindo o pano de saco em arrependimento. E Oséias capítulo 5, eu disse, 14, 15. Quando ele fala de Efraim, ele está vindo para trazer este juízo para ele. Se você puder ler Ezequiel 20, 33, 34, Isaías 45, vamos lá. Isaías 45, 15, deixe-me terminar com isso. Isaías 45, do 15 ao 17, ele diz... Ele diz, verdadeiramente, tu és um Deus misterioso, um Deus escondido, o Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento, mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna, e vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Você pode continuar lendo, você pode ver que essa é a libertação que ele prometeu para eles naquele tempo. Portanto, se você vê os eventos e em Uganda agora foi chamado pelo nome. Eu enviei pessoas para lá. Isso tem que te causar temor. E o mais importante, vocês receberam a Cristo, vocês creram em Cristo. Então o tempo que está vindo não é para vocês, porque ele virá para julgar a rebelião, aqueles que rejeitaram Jesus e a salvação de Cristo. É para os habitantes da terra. Se você ler Apocalipse 6, do 1 ao 17, este é o juízo. Então qual é o significado para vocês agora? Significa prepare-se, aparte-se do pecado, receba Cristo. A abominação da desolação que vai acontecer inacreditavelmente. Vai acontecer, mas agora você pode ir para a igreja e adorar o Senhor. Depois um novo templo será construído em Jerusalém, haverá sacrifícios físicos e adoração a animais físicos. Você pode imaginar? Eu já vi isso. Os sacrifícios do Antigo Testamento, ofertas queimadas, ele diz, por que eles estão fazendo isso? E o Senhor disse, vai lá e fala, mas Cristo já ressuscitou. Ele falou, mas Cristo já ressuscitou. Por que vocês estão fazendo isso? Você não pode fazer isso? O Messias, o único Filho de Deus, já morreu. Então, esta visão do templo da tribulação, no meio daquela tribulação, então você tem um bilionário, que é um judeu, que também... que ele vai andar junto com a besta. Este bilionário, um homem muito rico, será o falso profeta, e ele vai entrar no templo juntamente com a besta. Ele vai usar inteligência artificial e ele vai fazer a imagem falar, mas e todo aquele que não adorar a besta tem que morrer. Então, é o mais severo teste e provação em meio a uma grande angústia. Você não vai querer estar lá, é isso que o Senhor disse ontem. E você pode levar tudo até a segunda vinda, quando o Senhor agora vai ao Magedon, o retorno de Cristo, e vai estabelecer o seu glorioso trono. Satanás é amarrado, a criação é restaurada até o tempo antes da queda de Adão. Então você pode dizer que a árvore da vida estará aqui. Mas naquele tempo, se você viu a maravilha que aconteceu ontem, isso deve te dizer que o arrebatamento está próximo. Deixe-me preparar para entrar, porque o tempo do juízo e tribulação está vindo. E não é para mim como cristão. É para os cristãos caídos, sim. Para quem? É para os habitantes da terra. Nós vimos em Apocalipse 3:10, vindo para provar os habitantes da terra. Nós vimos em Apocalipse
6, 9 e 10. Senhor, até quando não julgarás os habitantes da terra e vingar os nossos do sangue? Eles mataram os santos de Deus. Você pode ver Apocalipse 8:13, muitas outras escrituras. Então, os habitantes da terra não é a igreja. Eles estão acomodados permanentemente na terra, como se fosse seu destino final. Eles estão totalmente identificados com o mundo, eles os amam. Eles estão muito bem identificados e felizes neste mundo com toda a sua perversidade. Deus não tem outro lugar para eles. Eles não têm remorso pelo pecado, eles odeiam Deus, odeiam arrependimento, odeiam o povo de Deus. Eles são perversos e pecaminosos. Eles não se arrependem. Então, se você olhar a igreja caída que está caída, que rejeitou arrependimento, a nuvem de Deus veio, mas eles não querem ir lá, porque isso é arrependimento e santidade. Isso tem que mudar a forma como você se veste, mudar os seus amigos. Então, se você ver essa geração, então você sabe que isso é para os habitantes da terra. Eles se tornaram habitantes da terra, eles perseguem o povo de Deus. Eles são adoradores da besta, eles foram enganados pelo anticristo. Se você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Deus agora, porque eles não creram, Deus envia para eles um terrível engano de uma visitação da mentira, um propósito. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E, eventualmente, se eles não puderem sobreviver à tentação e às provações e às perseguições leves e momentâneas, perseguições desta vida, então, eles vão todos receber a besta, eles vão adorar a besta, porque eles não vão querer ser decapitados. Toda a civilização da humanidade agora vai amadurecer até o ponto em que eles vão adorar a Satanás. Finalmente a humanidade vai adorar Satanás. As pessoas não são salvos, eles odeiam a santidade. O nome deles não está no livro da vida. Este povo, eles alegam ser nascidos de novo, mas eles rejeitam Cristo. Eles odeiam Ele, eles não dão seu coração para Ele, então eles vão acabar no lago de fogo. Muito sério, povo abençoado. Mas o que aconteceu ontem, o que o Senhor estava mostrando ontem, a celebração que tem que acontecer, sim. Mas a mensagem mais profunda agora é que a 70ª semana de Daniel está próxima. E você sabe muito bem que essa 70ª semana, as condições são muito claras. Talvez você não vai ter que ver a visitação e a maravilha que foi comandado daqui em Uganda ontem. Mas o que você tem que entender é que você tem que se preparar rapidamente, porque a 70ª semana está próxima, a tribulação está próxima. Porque o que o Senhor prometeu naquelas 7 semanas para lidar com Israel, eles ainda estavam em Babilônia. E é impressionante que Israel é o único povo que foram lançados fora, podem ser lançados fora por 2025 anos. E então, a única nação, foram espalhados de Babilônia para todos os lugares, para a terra inteira, ao longo de todos os séculos. Entretanto, eles voltaram para sua própria terra, tendo recuperado a mesma língua, a mesma cultura, as mesmas coisas, sem perder. Isso é uma maravilha. Então, quando você olha para Israel, isso é um sinal verdadeiro de que a tribulação está próxima e o Messias está prestes a levar a igreja. Muitos impérios desapareceram, até as línguas que eles falavam morreram, desapareceram. Isso é sério, eles desapareceram, eles simplesmente foram apagados. E eles, durante todo esse tempo, eles não perderam a sua cultura e língua originais. Então, restauraram totalmente como costumava ser. E essa é uma das condições para se cumprir. Então, Israel estará em grande guerra naquele tempo, em grande necessidade de paz. É por isso que o anticristo vem como mediador de paz entre Israel e as nações árabes. Ele vai falar, se você olhar Jerusalém, pessoas foram mortas hoje em Jerusalém. E também a guerra de Gaza está acontecendo, todo o antissemitismo. E o Senhor está dizendo que Israel... Então, agora,
agora estão dizendo que agora tudo que está acontecendo nas notícias, a Espanha agora, os exércitos de Israel não podem entrar mais na Espanha. Então você pode dizer que a tribulação está próxima. Há muitas notícias acontecendo sobre Israel hoje. Então você sabe muito bem que as profecias de Israel têm que se cumprir. Então a 70ª semana de Daniel envolve a vinda do Messias, que veio para a cruz e se cumpriu. Então isso também vai se cumprir. Quando você vê o que aconteceu ontem, você tem que se preparar. Israel já está lá. 2000 do cativeiro, desde o cativeiro babilônico até agora, 1948, você sabe, Israel foi formado como nação debaixo das Nações Unidas. A existência de Israel voltou a acontecer e a necessidade de paz agora. Sério, o Senhor vai cumprir estas coisas, Ele vai trazer o Messias. Então, em resumo, eu quero terminar o seguinte: vocês precisam entender que há um principal que está vindo. Quando você vê o Senhor anunciando ontem através da maravilha do avivamento em Uganda, este é um momento bíblico, que os profetas de Deus podem ficar de pé aqui, decretar avivamento em Uganda e o Senhor completa, Ele cumpre isso. Isso deve te acordar para o fato de que este é um grande tempo. Ele está nos apontando a grandeza do Deus que está vindo, a misericórdia de Deus, a vinda de Deus, não mais dor nem sofrimento, mas o que está diante de nós aqui, o principal que está vindo para dominar a terra. Está vindo para ser levado ao todo poder. Se você ler Apocalipse 2, versículos 2 a 3, Apocalipse 3, ele virá ao poder. Eu já vi este sonho, ele sobe do mar. Ele totalmente dado a ele poder por Satanás, poder satânico. Significa cruel. Ele vai quebrar o tratado de paz, vai a negociações, e ele vai matar. Ele fará proezas, ele fará grandes atos. E ele vai estabelecer um império global. Eu não tenho tempo para falar, mas a forma como as coisas aconteceram ontem deve te trazer à mente que agora eu posso adorar, mas daqui a pouco tempo o juízo vai acontecer. Há um principal vindo que vai cortar a adoração, vai impedir a adoração. E ele será brutal. E você sabe a dinâmica, a visão que eu mostrei de janeiro, 20 de janeiro de 2023, quando eu vi ele estava ferido. Tudo isso vai acontecer. Então, ele vai voltar à vida. Mas lembre-se que o endurecimento do coração dos egípcios, vocês se lembram? Vocês se lembram? Quanto mais o Senhor julgou, mais o coração deles endureceu. Se você tiver tempo, o livro do Êxodo 14. Se você tiver tempo para ler Êxodo 14, ele diz o seguinte. Versículo 17. Êxodo 14, 17, eu preciso terminar agora. Versículo 14, 17, ele diz o seguinte, ele diz: endurecerei o coração dos egípcios, e eles então os perseguirão. E serei glorificado com a derrota de Faraó de todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Ou também endurece corações. Tomem cuidado. Se o teu coração está endurecido para o arrependimento e você não quer receber Cristo, então você vai correr o risco de estar entre aqueles que Deus endurece os corações. Apocalipse 20, 21, ele fala de uma praga, daqueles que sobreviverão à praga. Eu acho que são várias pragas na tribulação que ele vai trazer. Vai ser muito severo, muitas pessoas terão sido mortas. Então, aqueles que sobrevivem,
Eles se recusam a se arrepender. E ele fala de adoração demônica. Eles vão continuar com a adoração idólatra, adorando demônios. Então, o mundo inteiro agora, a civilização do homem, a inteligência artificial, agora vai intensificar agora para adorar a Satanás. O mundo inteiro vai adorar Satanás. É isso que você deve entender pelo que você viu ontem, uma advertência da vinda do Messias, aquele avivamento acendido no Quênia pela voz do Senhor a partir do Quênia. É isso que isso está falando agora. E isso é sério. Ele diz que ele endurece os corações. Engano, guerras, rebeliões, fomes, desmoronamento da economia global, todas as enfermidades, Covid, cristãos assassinados e mortos, todas as montanhas se movendo, as ilhas dissolvendo no oceano, aos juízos da trombeta, 1/3 da vegetação destruída, 1/3 do mar coberto com sangue, todos os navios, o suprimento de alimento vai ser destruído. Você pode imaginar o Covid, o que aconteceu até agora, mas agora todos os navios serão destruídos, todos os suprimentos do mundo destruídos, o sol e a lua escurecidos, gafanhotos demoníacos. Isso é o que você deveria ter visto ontem quando você viu o que o Senhor fez em Uganda. O Messias está vindo, eu preciso correr. Prepare-se, as pessoas já chegaram aqui para a partida. Então, aqueles que querem receber Jesus, digam, querido Senhor Jesus, eu me arrependo, meu Senhor Jesus, e eu te recebo no meu coração como meu Senhor e abençoado Salvador. Senhor, eu te peço para abreviar, para despertar o meu coração, para entender essa hora, para que eu possa me preparar em absoluta justiça e santidade e suportar a perseguição e viver uma vida sacrificial. Aceitar a sua vinda e preparar e aguardar por ti deliberadamente. Senhor, dá-me poder para alcançar outras pessoas, para que eles possam perceber esses sinais, como nós vimos acontecer ontem em Uganda, para que esses sinais, eles estão anunciando a proximidade da qual a vinda do Messias agora chegou. Senhor, guie os meus passos para o reino de Deus e mantenha o meu nome no livro da vida, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo, obrigado. Então agora eu preciso correr. Que o Senhor os abençoe. Eu quero deixar vocês, povo abençoado neste país e no exterior, para que vocês possam ter maior entendimento do que aconteceu ontem. Eu sei que agora vocês permanecem na rádio. Vamos enriquecer a conversa para trazer mais entendimento para essa geração, para que o Senhor Jesus possa vencer em tudo isso e conseguir mais pessoas e mudar o número da população daqueles que estão indo para o céu e reduzir os números dos que estão indo para o inferno. Que o Senhor os abençoe enquanto partimos do país agora. Toda Shalom, toda Rabá, o Messias está vindo. Lembre-se, sempre viva como se este agora fosse o momento. A qualquer momento ele pode vir e levar a igreja. Obrigado.